Olá novamente, cursistas. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e darei seguimento da nossa disciplina Prática Pedagógica com o uso da televisão e do audiovisual, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, IFN-MG. Na aula passada, trabalhamos com a introdução ao nosso curso e ao recurso audiovisual. Hoje daremos sequência com a discussão sobre a comunicação e o uso da mídia. Nessa, discutiremos alguns programas educacionais que se valem de tais recursos, exacerbando seus êxitos e considerando as suas limitações. Passemos então à aula, mas antes solicito que durante essa vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Retomando, então nós estamos na pós-graduação Lato Sensu de oferta própria, Educação e Tecnologia na lógica de multi-habilitação do SEAD, do Instituto Federal do Norte de Minas. É coordenada pelo professor doutor Otávio Cardoso Filho, na disciplina Prática Pedagógica com o uso da televisão e audiovisual, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então nessa nós seguimos com a comunicação e uso da mídia, por exemplo, no programa Mais Educação. Utilizando nossa bibliografia, ele dá esse enfoque para esse programa. O programa Mais Educação, também conhecido como Educomunicação, absorve fundamentos tradicionais dos campos da educação e da comunicação, assim como de outros campos das ciências sociais, e assim supera as barreiras epistemológicas impostas pela visão iluminista e funcionalista das relações sociais que mantêm os tradicionais campos do saber isolados e incomunicáveis. Então, um dos objetivos desse programa é a construção e a gestão democrática da escola, pensando numa gestão, sobretudo, com maior participação dos alunos nas questões escolares. Uma das premissas do Mais Educação é de que a escola é um dos locos sociais em que a democracia e os direitos humanos devem ser resguardados pelo Estado e pela sociedade civil. Então, uma gestão mais participativa é um passo importante para a garantia dos direitos desses atores, desses agentes e atores que participam desse processo de construção do conhecimento. Então, o programa possibilita o conhecimento sobre a sociedade midiática mediante o exercício do uso dos seus recursos, sempre numa perspectiva participativa e integradora dos interesses da vida em comunidade. Para tal, ele integra as seguintes áreas. A área da mediação tecnológica da educação, a Information Literacy, a área da educação para a comunicação, Media Literacy, a área da expressão comunicativa através da produção estética e a área da gestão comunicativa. Ao invés de ficar lendo aqui todos esses conceitos, eu remeto vocês ao caderno didático, a nossa literatura da disciplina, que vai explicar claramente cada um desses conceitos. Mas rapidamente ilustrando a ideia, a mediação tecnológica na educação diz do processo de conhecimento, a capacidade do sujeito de utilizar esses recursos para construir e gerar informação. Já a área da educação para a comunicação, ela lida com a utilização desses recursos para a transmissão da informação. Então pensem, por exemplo, no blogueiro que precisa aprender a utilizar os recursos de gravação, de mídia, para produzir a informação, assim como precisa gerar conteúdo para alimentar o seu site. Além disso, esse blogueiro também precisa se preocupar com a expressão comunicativa através da produção estética. Então, não basta simplesmente ele fazer uma filmagem de si mesmo. Ele precisa se preocupar, por exemplo, com o fundo da imagem, ele precisa se preocupar em como ele se veste, com uma série de elementos da questão estética, de posicionamento, de si para a câmera, assim como do fundo e das informações que vão ser apresentadas.
E, por fim, a área da gestão comunicativa, que vai lidar com como ele vai ser, esse acesso vai ser disponibilizado, como esse acesso, como essa informação vai gerar recursos. Então, há inúmeras práticas que envolvem o trabalho de comunicação meramente como um fetiche pela própria tecnologia ou como produção de conteúdo barato para os veículos de comunicação. Se a gente observa, por exemplo, o YouTube, você vai ter lá desde vídeos muito bem produzidos, com um alto orçamento, até videozinhos de pessoas que se gravam falando algo a partir do uso do celular, ou gravam uma dada situação a partir do uso do celular como uma câmera, para disponibilizar para ser veiculada no YouTube. Então essas informações estimulam o uso de uma câmera filmadora digital, por exemplo, por crianças, ou em outros casos, para a produção de conteúdo de acordo com uma linha pré-editorial definida. Porém, essas práticas não se encaixam na lógica de educomunicação, porque elas não têm no seu foco o desenvolvimento da autonomia do estudante, e sim da divulgação dessa marca patrocinadora ou da divulgação da imagem de quem está produzindo essas informações. Então, a lógica da educomunicação perpassa meramente o uso da câmera, seja do celular, de uma câmera digital ou de outro equipamento, para a produção de vídeo. Mas é pensar nessa produção de vídeo, como eu estou fazendo agora, por exemplo, no estúdio, um material que vocês estão vislumbrando, para gerar conhecimento, para gerar conteúdo dentro de uma lógica de uma construção educativa. Então, trata-se de uma sofisticação da visão tradicional do marketing, que não agrega nada de educativo, para ser, por exemplo, esse formato dentro de uma pós-graduação gratuita, que deve promover uma construção de conhecimentos. Então, nesse sentido, dentro dessa lógica da educomunicação, o uso de mídias passa a ser pensado dentro de um foco de práticas pedagógicas ligado à formação de indivíduos frente à manipulação da mídia de massa. Utiliza-se do referencial acadêmico, disponível nas diversas épocas e nos diversos contextos sociais. Se hoje a gente está aqui utilizando a gravação e a disponibilização num espaço plural, no passado isso foi feito, por exemplo, com a utilização dos telecursos, em que era gravado e aí você tinha um recurso um pouco mais controlável em termos de um incentivo econômico, de um gestor dos recursos, que inseria uma lógica de massa na produção da aula. Que inseriam a lógica de massa na produção dos conteúdos, que utilizavam práticas de merchandising. E antes disso, você podia pensar nas gravações de áudio, de fitas que eram transmitidas, com cursos também transmitidos por fitas gravadas. E antes disso, vocês tinham os cursos por correspondência, então o material era utilizado para transmissão do conhecimento, e era um material impresso que era transmitido e troca de, por exemplo, avaliações. Você manda a avaliação, o cara manda o material, depois a avaliação, o cara lê, estuda o material e produz a avaliação, manda de volta para o instituto para fazer a certificação desse aluno. Vejam que eu falei aí um pouquinho, voltando ao tempo na história da construção do conhecimento da educação à distância, mas é ele que serve para nos auxiliar a pensar nessa lógica da educomunicação, ou da comunicação educacional, educativa, que utiliza um referencial acadêmico disponível das épocas e contextos sociais distintos. Então, efetivamente, ele envolve um conjunto de metodologias que tem como objetivo a independência e a autonomia de crianças, adolescentes e jovens perante uma comunicação globalizada e que muitas vezes é pasteurizada, é massificada em termos da construção do conhecimento. Então, por exemplo, estudantes podem utilizar-se da rádio de uma escola como voz para os seus anseios e prática de expressão verbal. Um jornal do Grêmio Estudantil tem o potencial de divertir e educar, mas simultaneamente se feito pelos seus alunos, se construído pelos seus alunos. A produção de vídeo, como por exemplo a produção de documentários, torna as crianças e adolescentes e jovens mais críticos ao assistirem televisão, pois eles viveram a experiência de produzir aquele tipo de mídia e, consequentemente, conhecem melhor o seu potencial
de transmissão da informação. A fotografia, por outro lado, é uma base, oferece uma base de uma sociedade imagética na qual os estudantes estão inseridos. Então, trabalhar símbolos, trabalhar as gramáticas, trabalhar os conteúdos, significa instrumentalizar essas crianças, esses adolescentes, para o uso da fotografia, com o uso da fotografia para realizar uma leitura de mundo. O uso dos quadrinhos também, que é uma linguagem que é totalmente antenada com a velocidade de absorção do conteúdo da geração que a gente acompanha, tem um potencial de ressignificar a linearidade da estrutura narrativa e adequá-la à maneira com que as crianças, adolescentes e jovens se relacionam com essa estrutura. O quadrinho especial é uma linguagem que eu gosto muito, porque ela traz uma lógica de uma jocosidade que promove uma discussão bastante sutil. A partir da jocosidade, a partir da brincadeira, a partir da provocação, ela auxilia, ela leva o seu leitor a um processo de reflexão que gera aprendizado. Então, faz uma crítica, mas dentro de uma lógica ou dentro de um simbolismo que torna a construção do conhecimento leve e que instiga o aluno, instiga o seu leitor a buscar novas informações. No Brasil, as práticas educomunicativas estão vinculadas às propostas de comunicação alternativa e popular que iniciaram-se na década de 50 e 60 e aos projetos de resistência cultural dos anos 70 e 80. Então, esse modelo iniciado no passado vem se reestruturando, vem se reinventando em termos do uso dos seus recursos até chegar na nossa contemporaneidade. Parte desses eram vinculados a organizações católicas de comunicação, outras a movimentos sindicais, que utilizavam a produção, por exemplo, de jornais feitos por jovens como voz e expressão de uma parcela significativa de seguidores. Os fanzines à sua época. Hoje nós temos os canais dos blogs que ocupam esse lugar. Então, esses projetos que se mantêm até hoje, mudaram de caracterização, de mídia, de articulação, mas que ainda existe, são articulados e envolvem, por exemplo, universidades, centros de educação popular, organizações não governamentais e buscam, consequentemente, referenciais teóricos e metodológicos que são comuns para esse tipo de construção. Então, pensando nos desafios da comunicação e o uso das mídias, a análise das experiências exitosas indica um fazer interdisciplinar, integrador de tempos e espaços, como o projeto Mais Educação propõe. Por exemplo, nos jornais, o exercício do texto escrito, integrado com uma oficina de produção de quadrinhos, pode trazer a ideia de uma imagem que passa também um valor na comunicação. Ou quando os jovens produzem lá um vídeo de desconstrução e recriação da linguagem da televisão, porque eles têm a possibilidade de repensar, por exemplo, através da paródia, um programa televisivo. O rádio, em que vai haver um exercício da linguagem oral e da capacidade de expressão desses educandos. Utilizando, por exemplo, uma feira de fotografias, estão todas as possibilidades de construções conjuntas de comunicação, porque eles têm que anunciar, têm que preparar, têm que expor o conteúdo e cabe inclusive explicações, conteúdos textuais que são apresentados ao lado das fotos ou debates a serem realizados a partir das imagens. Então, todos esses produtos têm o potencial de se tornarem parte de um sistema de comunicação entre estudantes e professores, assim como diretores e comunidade escolar. E assim, eles carregam um potencial de instigar diálogos para a construção de um projeto político-pedagógico que é rico e alinhado com as características de uma escola que tem importância na vida de seus estudantes e da comunidade. Então, mais do que pensar aquela escola que a gente discutiu na aula anterior, integradora, fechada, que oferece um espaço para a construção de um conhecimento do aluno, que oferece uma segurança para o grupo familiar, que a criança está ali aprendendo o que deve ser ensinado, a gente passa agora a reconstruir, oferecendo uma certa liberdade para esses alunos, que, por sua vez, deve gerar autonomia nesses estudantes, e, consequentemente, deve se reverter em um impacto significativo para a sociedade no qual eles estão inseridos.
Então é importante a gente pensar em termos de uma interdisciplinaridade com saberes populares. Então, por exemplo, os marcos reguladores nacionais encontram dificuldades de serem aplicados na ponta, ou, por exemplo, nas escolas, aplicados diretamente nas escolas. Por quê? Há uma formação inadequada para essas práticas. Vejam toda essa discussão. Vamos pensar no nosso grupo de pares. Somos quantos aqui nessa disciplina? Somos quantos nessa pós-graduação? Nós estamos tentando discutir, estou tentando apresentar caminhos para serem trabalhados, mas há centenas de milhares de colegas nossos, professores, que não tiveram acesso a essa informação ou que sequer vislumbram essas possibilidades, sequer vislumbram apresentar uma criticidade ao modelo tradicional de ensino. As expectativas da sociedade da família do que seja uma escola de qualidade. Então, qual que é a escola de qualidade para essa comunidade? Ela é tradicional, que tem absorção de conteúdo, em que a criança é vista como uma tábula rasa, em que o professor aplica, inscreve um dado conteúdo? Isso tem um modelo e atende a uma demanda de mercado. Assim como a escola que ensina essa criança, esse indivíduo, a se tornar um adulto crítico e autônomo, tem uma outra demanda de mercado. As demandas e expectativas dos exames nacionais. Então, Provinha Brasil, Olimpíada de Matemática e Português, Enem, ENAD e por aí vai. Todos eles estão presos a conteúdos e não necessariamente a um conjunto de outras habilidades e competências desses jovens. Então, já melhorou bastante se a gente trabalhar, por exemplo, com a lógica de Enem ou ENAD na contemporaneidade, porque eles já tentam integrar conteúdos da contemporaneidade, já tentam fazer com que esse aluno seja um leitor crítico do mundo que o circunda, mas também tem os conteúdos específicos, que seguem uma lógica que é extremamente tradicional e arraigada num modelo de escola que favorece o conteúdo em detrimento da formação desse indivíduo crítico e autônomo. Então, reconhece-se ainda que não há uma integração dos saberes comunitários, juvenis e populares à matriz de escola, da educação escolar. Quando a gente discute, por exemplo, uma demanda de um dado governo que quer reinserir na escola a necessidade de se cantar o hino nacional e de hastear a bandeira, e que propõe de maneira forçosa que esses alunos participem desses ritos e que eles sejam filmados e que esses vídeos sejam encaminhados ao Ministério da Educação, necessariamente a gente tem uma informação que a gente está preparado para esperar uma crítica revolucionária. Todos vão fazer essa crítica revolucionária? Não. Provavelmente centenas de escolas fizeram, bonitinho, tal qual manda o figurino, essa preparação, esse hasteamento. Mas isso não se torna mídia, isso não chama atenção. O que chama atenção é o novo, é o crítico, é o atípico. Por exemplo, do grupo de crianças de grupo de adolescentes, aliás, que participou desse evento de hasteamento da bandeira e que cantou o hino nacional em um ritmo de funk, com uma coreografia no estilo de funk, e que é um estilo comunicacional de música e de dança rico e representativo, e que muitas vezes é atribuído, por exemplo, apenas um elemento da sexualidade, da pobreza, do estigma e da marginalização. Mas que deve ser pensado como tal, como uma construção de conhecimento, de cultura, que faz parte da nossa temporalidade. Então, a escola, ainda hoje, muitas vezes, se coloca como um templo único e absoluto do saber, numa sociedade onde a informação corre por todos os lados, sem perguntar se queremos ou não recebê-la. Essa informação nos invade. Pensem, por exemplo, que hoje quase todas as pessoas têm um telemóvel, um celular com acesso à comunicação, tem grupos de WhatsApp, e as informações estão chegando para elas a todo o tempo.
desde as informações jocosas, as mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, passando por críticas ao governo, passando por matérias jornalísticas, etc. Então, embora não tenha o objetivo de solucionar todas as questões da educação brasileira, o programa Mais Educação, por meio da comunicação e o uso das mídias, atua como um instrumento importante de flexibilização do currículo e de capilarização de uma proposta interdisciplinar. A gente vai ensinar as pessoas, vamos ensinar nossos alunos a utilizar essas mídias e apresentar uma visão crítica, a partir desse processo de aprendizado, apresentar uma visão crítica do seu uso. Então, a verdadeira transformação e diferença que a comunicação e o uso das mídias pode fazer no ensino e aprendizagem é se essas tiverem na sua essência esse fazer, de usar o jornal, o vídeo, o rádio, a fotografia, os quadrinhos, como produtos interdisciplinares. Quando a gente pensa, por exemplo, na leitura e escrita, e o seu papel social, a gente vê que o programa Mais Educação coloca ênfase também na leitura e escrita, assim como na livre discussão como uma forma de dar um novo significado aos espaços sociais onde as pessoas exercem sua cidadania. Esse elemento garante um domínio de diferentes linguagens, e a produção de comunicação como uma forma, por exemplo, de participação democrática em termos dos elementos fundamentais do programa proposto pelo MEC, do Programa Mais Educação. A leitura crítica da missa de massa é um dos pressupostos para que o material produzido por os acadêmicos tenha um caráter autêntico e inovador nos programas de comunicação e uso da mídia. Pensar que os alunos vão produzir material e, consequentemente, vão aprender a discutir os recursos, o material que eles têm acesso, seja por eles produzido, seja produzido por pares, seja produzido pelas mídias de massa. Então é preciso conhecer e analisar o sistema midiático de massa que hoje ainda é dominante. Isso significa entender as relações comerciais dos veículos e o papel importante que eles exercem na construção de valores pessoais e sociais. A construção da lógica do consumismo leva a uma utilização dos recursos, televisão, cinema e internet, a produção de produtos para essas mídias como gerador de demanda para o espectador. Quando o espectador se torna um produtor, mesmo que limitado ali no espaço escolar, com recursos limitados, ele começa a se tornar um leitor crítico desse material. Isso significa entender que as relações desses veículos auxiliam na construção desses valores. Então, cabe ao educador fornecer acesso a esse material, seja ele impresso ou digital pela internet, e instigar uma discussão sobre esse material construído e utilizado. O papel da mídia na construção de uma identidade cultural é única e notório. É completamente inovador a gente pensar sobre isso e pensar numa perspectiva de mudança dessa sala de aula tradicional. A mídia é o prisma sobre o qual uma cultura global dominante se impõe sobre as culturas regionais e sobre a qual os sujeitos estão em formação. Então, crianças e jovens começam a alicerçar a sua identidade e a sua visão de mundo. Por exemplo, quando você conversa com a criança, ela te traz uma informação nova, você pergunta, mas onde você aprendeu isso? Eu vi na TV, eu ouvi no rádio, eu vi no programa X, eu vi no videozinho do YouTube, eu vi num videozinho que eu recebi no WhatsApp. Essas informações construídas por meios de massa ensinam essas crianças a desenvolver uma lógica consumista. E quando a gente ensina elas a produzir, elas passam a utilizar essas linguagens com uma perspectiva que pode, não necessariamente será, mas pode ser crítica. Então, trata-se de desconstruir o conceito de uma cultura única e imutável, passando pela mídia e começando a comunicar a cultura própria e viva daquela comunidade. Então, isso cria uma perspectiva emancipadora para essa comunidade. Isso oferece empoderamento para esses indivíduos. O uso da língua e da expressão nesse processo é fundamental,
para que a mensagem seja compreendida pelo receptor ou o público-alvo da mídia em questão. É necessário que a comunicação se dê em um nível que o seu receptor compreenda. Quando a gente escuta, por exemplo, e aí eu vou retomar o exemplo de um modelo de construção cultural, de uma identidade cultural, mas quando eu uso uma linguagem, por exemplo, do funk, às vezes eu, Leonardo, tenho dificuldades de compreender as letras das músicas de funk, porque eu não participo diretamente ou de maneira tão incisiva dessa comunidade. E nesse sentido, eu vislumbro muitas vezes somente o apelo sexual, a explicitação sexual e perco, por exemplo, a conclamação crítica que muitas vezes aparece nessa produção, nessa manifestação artística. Até porque nem sempre eu conheço todos os vocábulos que a linguagem desse grupo cultural apresenta. Então, os educandos tendem a perceber que é a partir da mudança a mudança e leitura do mundo local que eles são construídas as leituras e as mudanças globais, o que é, portanto, elaborar um novo e transformador e autêntico tipo de comunicação. Nesse sentido, a gente pensa, então, sobre dar voz aos estudantes, a autonomia, o protagonismo, o empreendedorismo juvenil, são elementos essenciais e estimulados pela produção coletiva de comunicação. Como eu disse anteriormente, eles criam um empoderamento para esse grupo. Então, a voz dos estudantes deve ocasionar um impacto significativo no ambiente escolar, gerando até possíveis tensões que se forem trabalhadas de forma adequada pelos educadores e gestores, tendem a resultar em uma esfera positiva de resolução de conflitos. Você pode usar aquele processo para mediar a relação e a participação dos alunos dentro do ambiente escolar. Então, trata-se de uma conquista, que também é política, dos estudantes que agora têm o seu próprio veículo de comunicação, com regras, condução, pauta, reportagens organizadas por eles mesmos, de acordo com seus interesses. Vejam que eu estou falando aqui, por exemplo, de um jornal escolar, de uma rádio escolar, de um canal de YouTube de comunicação escolar. Então, os processos educomunicativos aproximam educadores e educandos na conversa e desmistificam a figura dos educadores como os únicos detentores do saber. Os jovens agora passam a construir conteúdo, a gerir conteúdo e a construir saberes e cultura sobre isso. Então, o que de início pode tornar-se um foco forte de tensão, pela exigência de produção, de apresentar produtos, de seguir regras para essa produção, pode acabar com o tempo por redesenhar de forma mais adequada as maneiras de construção dessas relações, até em função do empoderamento do grupo de jovens, um grupo que anteriormente e historicamente tem pouco poder, e destituição de parte de um poder hierárquico estabelecido a nós, professores, por exemplo, num processo educacional ou numa escola regular. Trata-se de uma desconstrução das relações de poder e da criação de novos espaços dialógicos dentro da escola. Então, a gente cria uma lógica de reconstrução desses diálogos. Isso retoma o papel da escola no caráter verdadeiramente construtor de conhecimento. Educador e educando desenvolverão novos processos de ensino e aprendizagem, distintos da chamada educação bancária apontada por Paulo Freire. A educação bancária é essa que nós trabalhamos, a educação tradicional, em que a gente deposita conhecimentos no aluno, como eu disse mais cedo, o aluno como uma tábula rasa que vai recebendo as informações e vai as acumulando. Nesse contexto, o uso das novas tecnologias é mais fácil para aqueles que nasceram inseridos no contexto dessa inovação. Nós, adultos, tivemos que aprender e vimos o processo avançar.
Uma criança que nasce hoje, um indivíduo que nasceu nos últimos 10 anos, já tem acesso, por exemplo, a um uso das mídias, do telefone móvel, né, do smartphone, da internet, que nós não tivemos no passado, que nós tivemos que aprender como inovação, para eles é algo natural. E que daqui a alguns anos vão haver novas mídias, novas tecnologias e que nós também vamos continuar a aprender e que para eles vão ser processos mais simples. Para a gente avançar para a finalização, a expressão de uma questão de direito. Então, há necessidade de cuidado com os jovens no espaço escolar, perante os riscos sociais, sem cair na armadilha de pensar nessa proteção com atividade assistencialista. A escola sempre foi, e pelo menos por enquanto ainda continua sendo, um locus, um local de oferta de segurança e de acolhimento de jovens adultos, de crianças até jovens adultos, e não deve ser pensada como um espaço assistencialista, mas que um espaço que pensa nesse cuidado com o jovem e na preparação desse jovem para a vida futura, para o mercado de trabalho, e aí varia de acordo com as especificidades e modalidades. Então, a integralidade de educação do programa Mais Educação reconhece que os estudantes são sujeitos de vivências que requerem respeito e que o locus escolar é um espaço que deve promover essas características. O espaço da escola deve estar preparado para oferecer um conhecimento, cuidar desse jovem, mas também, agora com uma inovação, escutar esse jovem e estar pronta para acolhê-lo. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Continue acessando o material base e complementar da nossa disciplina, preparando para a próxima semana com a leitura do material e participação no fórum de debates. Lembre-se de que para que você tenha um bom desempenho, você não deve deixar o material se acumular. Então acompanhe o nosso calendário e realize as atividades em dia. Além disso, aproveite as oportunidades de interação com seus pares, tanto nos fóruns e chats, assim como no encontro presencial. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje. Por enquanto é isso, bons estudos e até o nosso próximo encontro.